Olá, chegamos aqui a mais um vídeo, mais uma live da série Descomplicando a Compra do Seu Imóvel. E hoje é o dia do episódio número 13. Se você tem acompanhado, a gente já falou sobre diversos temas. Se é o primeiro episódio que você está vendo, não tem problema. Logo daqui a alguns dias a gente vai começar a disponibilizar os episódios e aí você vai ver aqui no decorrer do tempo, você vai ver as outras lives, as outras 12 lives, né? Começamos hoje com o tema Como sair do aluguel. É uma pergunta que muitas pessoas às vezes fazem, mas também acham que é quase impossível sair do aluguel. E eu estou aqui para te provar e para te mostrar que é perfeitamente possível que você saia do aluguel. Se você está vendo esse vídeo e não mora de aluguel, manda esse vídeo para alguém que mora de aluguel, para alguém que passa por essa situação, para alguém que quer realmente resolver isso na vida, está cansado de ver todo mundo realizando o sonho da casa própria e essa pessoa ainda não conseguiu. Então, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, marque ele aqui para que ele veja também. Então, como sair do aluguel? Tá? Primeiro eu quero explicar a lógica do aluguel, o que é o aluguel. Por mais que muitas pessoas falam, mas existe toda uma teoria atrás disso. Aluguel é quando, por exemplo, alguém é proprietário do imóvel, é proprietário de algum bem. O aluguel não necessariamente precisa ser um imóvel, pode ser um carro, por exemplo, pode ser um celular, uma bicicleta, né? Por exemplo, quando você vai ali na beira da Lagoa da Pampulha, se você mora aqui em Belo Horizonte como eu, você vai andar de bicicleta. Você não precisa ter uma bicicleta, você pode alugar uma bicicleta. O aluguel é bom? É bom dependendo do caso, né? Não é de todo ruim o aluguel, porque ele nos ajuda para quando você tem uma necessidade durante um período de tempo pequeno, você não precisa ter esse bem, você não precisa cuidar desse bem, comprar esse bem para ter todos os dias. Por exemplo, no caso da bicicleta, né, que é um exemplo bem legal. Às vezes você nem tem tempo de andar tanto assim de bicicleta, você anda uma vez ou outra, ou a cada 15 dias, a cada um mês. Agora imagine se você tivesse que comprar a bicicleta, aí você tem o custo dela, você tem o custo da manutenção, e aí você vai lá para Pampulha, aí você tem que colocar a sua bicicleta num carro ou numa caminhonete para levar lá para você andar, para você pedalar. Então o aluguel ele é muito bom e dependendo dos casos. Um outro exemplo muito claro de aluguel são os motoristas de aplicativo, né? Uber 99, Cabify. Então é prático isso, é aluguel. Você consegue usar um carro sem precisar ter um carro. Inclusive, para muitas pessoas, as pessoas fazem as contas e falam, olha, realmente nem compensa, né? Nem compensa eu ter dois carros. Eu e a minha esposa fizemos esse movimento há um tempo atrás, em 2000, se eu não me engano, final de 2018. A gente tinha dois carros e a gente começou a fazer as contas. Olha, você usa o carro para quê? Ah, eu uso para isso. Ah, tá. E o meu? Ah, eu estou usando para isso. Então a gente chegou num número que, por exemplo, que ela ia trabalhar de metrô na época, e ela trabalhava de metrô, e aí ao chegar na estação de metrô ela pegava um Uber até o nosso prédio, onde que a gente morava. Então era um Uber de R$ 6 para ir, R$ 6 para voltar, mais o metrô. Então colocando tudo isso na ponta do lápis, não compensava a gente ter dois carros, não compensava ali trabalhar de carro. Ela inclusive me conta, né, que ficou muito melhor porque ela conseguia ler, né? Dentro do metrô é muito bom porque você consegue ler, você não precisa se concentrar no trânsito, então ela lia e tinha outros benefícios. Então o aluguel não é de todo ruim, você tem que analisar cada caso. Só que agora com relação ao imóvel, é algo que você usa sempre. É algo que você vai usar para o resto da sua vida. Sempre, de hoje até o resto dos seus dias, você vai precisar morar em algum lugar. E esse lugar ele pode ser seu ou ele pode ser alugado. Então você tem que avaliar realmente se vale a pena você morar nesse lugar. Principalmente, existe muito essa discussão, né? As pessoas falando, olha, é melhor comprar ou alugar, principalmente dentro do programa Minha Casa Minha Vida, onde as prestações, na maioria das vezes, são ainda menores do que o aluguel. Então não vale a pena você alugar, vale a pena você adquirir o seu imóvel, realizar o seu sonho
E eu vou te explicar tudo isso aqui hoje. Só queria aqui contextualizar que aluguel é quando você tem um bem, um proprietário que é dono desse bem, e aí esse proprietário não está usando, ele fala, olha, quem quer alugar? Quem quer morar aqui nesse imóvel? E aí você talvez alugue esse imóvel. Então o aluguel é isso, o bem não é seu, mas você precisa usar ele. Não é como o caso da bicicleta, que você usa de vez em quando. O aluguel de imóvel, você usa ele todos os dias. Então, é importante que você leve isso a sério, né? Agora mesmo, ou você está me escutando do seu trabalho, ou do seu horário de lazer, do deslocamento, ou talvez está escutando na sua casa. Mas, no final do dia, com certeza você vai voltar para casa. Então, você usa a sua casa todos os dias. Então, você tem que se atentar para isso. Agora, para sair do aluguel, que é o tema da nossa live, do nosso vídeo de hoje, você precisa querer. E aí você está perguntando assim, Felipe, mas claro que eu quero. Não, quem não quer, meu filho? Parar de pagar aluguel, mas será que você quer mesmo? Porque existe aquele que fala que quer e aquele que age como quem quer alguma coisa. Existe uma diferença muito básica nisso, porque quem quer realmente toma atitudes, se movimenta, age para isso. Quem apenas quer, fica lá querendo, não, é muito difícil, não vou dar conta. Então, o primeiro passo, você precisa querer realmente. Se você está vendo esse vídeo, comece a pensar aí no seu profundo, aí na sua mente, fecha os olhos assim e comece a refletir. Será que você realmente quer? Você realmente quer sair do aluguel? Se você quiser, eu vou te dar aqui algumas ferramentas, mas precisa querer muito. Porque se querer pouco, não adianta. Querer pouco é não querer nada. E aí você, eu vou sim, qualquer dia eu compro. Esse negócio de qualquer dia, né? Qualquer dia dá certo e acaba não acontecendo. Então, você pode, com relação ao aluguel, um dos pontos positivos, né, os benefícios, é que você paga hoje um valor, né? Seja de R$ 500, seja de R$ 1.000, R$ 700, não importa, você paga um valor todos os meses. Só que esse valor, ele é revertido de uma forma que você mora nesse local, né? Então ele não é todo perdido. Mas grande parte desse valor você poderia estar usando no seu benefício. Você poderia estar dentro do seu imóvel e aí pagando um valor até menor do que o aluguel, só que entendendo que parte daquele valor que você paga todos os meses está abatendo o seu débito ali com o banco e vai chegar uma hora que você vai quitar o seu imóvel e aí você não paga mais aluguel. Aí você usa o valor do seu aluguel ao seu favor, você não precisa ficar pagando aluguel para o resto da vida. Então, inclusive é uma história, né? Eu até coloquei aqui 2 histórias e 2 destinos. Mas antes de falar dessas histórias, eu quero te falar sobre esse termo, autorresponsabilidade. A palavra grande, ela nem coube em um post-it só. O que é autorresponsabilidade? É você entender que você paga aluguel, é sua responsabilidade. O primeiro passo eu te falei, é querer, né? É entender, não, realmente eu posso usar esse valor do aluguel ao meu favor. Mas agora você precisa entender esse conceito que é muito importante. Eu venho estudando sobre ele há algum tempo, já participei de cursos, de eventos, né, em que esse tema é muito difundido e traz resultados impressionantes. Você, se pudesse adotar esse termo em cada área da sua vida, vai ser de grande valia. Mas tratando do aluguel, você tem que entender que você está no aluguel hoje, paga aluguel hoje, ainda não comprou a sua casa própria, única e exclusivamente por sua responsabilidade. Não adianta você querer delegar essa responsabilidade de alguém. Porque o que acontece? Quando, né, a mente humana ela funciona assim. Quando eu falo assim, não, eu não tenho a minha casa própria porque o meu emprego eu ganho muito pouco. Então você está colocando quem?
a culpa de não ter a casa própria no seu emprego. E aí, dentro de você, o seu cérebro não precisa tomar ação nenhuma, não precisa tomar atitude. Por quê? Eu não tenho a casa própria, é por conta do meu emprego. É culpa do meu emprego. Logo, não tem nada do que eu faça que vá reverter essa situação. Então, tá tudo bem, né? Olha, eu não tenho a minha casa própria porque o meu marido não me ajuda. Talvez você, mulher, está falando isso. E aí talvez você, né, que é homem, talvez está falando, eu não tenho a minha casa própria porque a minha esposa não me ajuda. É muito fácil colocar a culpa no outro. Beleza, porque aí você vai se isentar da responsabilidade. Ah, eu não preciso fazer isso. Uma coisa que muitas pessoas falam, por exemplo, por que você não pratica atividade física? Porque eu não tenho tempo. Quando você fala eu não tenho tempo, você está se justificando e fica bem com a sua consciência. Olha, eu até gostaria de fazer atividade física, mas eu não faço porque eu não tenho tempo. Mas tudo isso é muito bonito, mas não traz resultado. Ah, falar que não tem tempo é lindo, mas deixa eu te falar. Todos nós, seres humanos, independente, desde o mais rico, o mais pobre, o mais bonito, o mais feio, qualquer um, homem, mulher, criança, velho, adolescente, todos nós temos exatamente 24 horas por dia. Então, independente de qualquer coisa, você tem tempo exatamente o mesmo do que outras pessoas. Agora, a diferença é como você usa o seu tempo. E aí, da mesma forma, olha, eu não compro meu imóvel porque eu ganho só R$ 2.000. E aí eu posso te mostrar pessoas que ganham R$ 2.000 e compraram um imóvel. Então não é a diferença, não é o quanto essa pessoa ganha, mas é o que ela faz com o dinheiro. Então, se você deixar essas desculpas de lado, a partir de hoje parar de jogar essas desculpas no ventilador para ver se cola, você vai começar a afirmar para você mesmo, olha, eu não tenho a casa própria por minha responsabilidade. Por quê? Porque se você se colocou nessa situação, você consegue se tirar. Se você entrou no aluguel, você é perfeitamente capaz de sair do aluguel. Então, como sair do aluguel? Primeiro, entenda que você quer sair. E segundo, entenda que é a sua responsabilidade. Foi você que escolheu morar naquele lugar. Ah, mas eu não tive escolha. Será mesmo que não teve escolha? Então, você tem que refletir aí. Mas sempre existe uma opção, sempre existe uma escolha. Será que se você tivesse começado a juntar um tempo atrás, você já não estaria, já não teria saído do aluguel? Então, quando você entende esse conceito da autorresponsabilidade, e talvez não se culpe porque você não tomou esse conceito antes ou não tomou essa decisão hoje, antes, né? Mas hoje você pode tomar essa decisão, hoje você pode chegar para você e falar assim, olha, até aqui eu agi dessa forma, jogando a culpa em todas as pessoas que estavam ao meu redor. A partir de hoje eu não jogo a culpa mais. A partir de hoje eu vou tomar a responsabilidade da minha vida. Eu moro de aluguel pela minha inteira responsabilidade. E eu, como responsável que sou, vou tomar as ações. E eu vou te ajudar aqui. Nesse vídeo eu vou te explicar ações simples, mas muito poderosas para que você realmente possa sair do aluguel. Antes de te contar exatamente o que você precisa fazer, aqui é um passo a passo para você sair do aluguel. Segura aí. Eu quero te contar duas histórias. Duas histórias muito pessoais, são histórias da minha família. E são histórias, eu posso falar de carteirinha porque eu vivo e vivi essas duas histórias. Uma dessas histórias é a história da minha avó. A minha avó, ela nasceu na cidade de Mirabela, Minas Gerais, né? Norte de Minas Gerais. E hoje a minha avó tem 84, 85 anos. Amo de paixão, Ana Maria. E a minha avó, ela veio para Belo Horizonte há muitos anos atrás. Calculo aí em torno de uns 50 anos atrás. Ela veio para Belo Horizonte, naquela época era tudo muito difícil, eles saíram da roça, né, família muito humilde, e vieram aqui para trabalhar para aqui em Belo Horizonte para tentar uma vida melhor. E desde essa época minha avó paga aluguel. Desde essa época todas as casas que ela já morou em algumas casas diferentes, mas todas as casas ela pagou aluguel. Então ela paga aluguel até hoje. Ela hoje mora com 3 tios meus e eles pagam aluguel até hoje. Então,
calcula aí mais ou menos 50 anos pagando aluguel. E um dos grandes desejos dela, ela sempre fala, nossa, eu queria ter minha casa própria, nossa, eu queria. E aí, eu te falei aqui no primeiro, né? Querer é uma coisa, querer e agir é outra diferente. E eu vejo que ela e os meus tios não agiram frente a isso. Ah, por que eu sei que eles não agiram? Porque eu sou corretor de imóveis há 4 anos e houve um tempo, em 2018 mais ou menos, que estava havendo um feirão da Caixa e meu tio foi lá para conversar comigo, para ver esse tio que mora com a minha avó, para ver o imóvel, achou muito bonito, a renda dele era compatível, ele conseguiria pagar as prestações, a prestação do apartamento era menor do que o aluguel que eles pagam, mas ele, vou pensar um pouco mais, e acabou não tomando essa decisão. Não sei quais motivos levaram ele a não tomar essa decisão. Talvez aquela ideia, eu já não estou tão novo assim para encarar um financiamento. Mas, nesse momento, ele já poderia ter pago vários anos da prestação. Por exemplo, nesse momento agora de pandemia, em que a Caixa autorizou para que os contratos fossem pausados, eles estariam mais tranquilos porque a prestação do financiamento seria pausada. Já o aluguel deles não foi pausado, então eles estão tendo que pagar. Então essa é a história da minha avó. Agora uma outra história é de uma tia minha, filha da minha avó, né? A minha tia Nete, ela chama Ivonete, mas carinhosamente a gente chama de Nete. E ela, muito inteligentemente, há anos atrás, começaram a falar sobre o financiamento habitacional e ela conseguiu comprar um imóvel num bairro que chama Santa Terezinha. É um bairro na região da Pampulha, em Belo Horizonte. E ela comprou esse imóvel, era um apartamento, não era o melhor imóvel naquele momento, porque talvez a minha avó, por exemplo, morava numa casa maior, numa casa grande, espaçosa, mas a minha tia comprou um apartamento porque ela precisava e ela queria, ela realmente queria sair do aluguel e ela comprou esse apartamento. Fato é que depois de alguns anos, a parcela desse apartamento ela foi pagando, a parcela foi ficando menor, né? Depois eu vou te explicar sobre os benefícios de você comprar um imóvel ao invés do aluguel. E ela foi pagando as prestações e aconteceu que mais ou menos há uns 10 anos atrás ela conseguiu vender o apartamento dela e comprar uma casa. E ela comprou assim a casa dos sonhos. A casa dela é maravilhosa, fica no mesmo bairro lá no Santa Terezinha, também região da Pampulha. E, ou seja, são duas histórias, mãe e filhas. Mas o que diferenciou as duas? A ação. Uma delas decidiu agir e a outra talvez ficou com receio, ficou com medo, não foi autorresponsável, não tomou as rédeas, não falou, não, eu vou resolver e não importa que custo. E hoje a minha tia mora na casa dela, uma casa extremamente confortável, muito grande, não paga aluguel, nesse período está numa situação muito mais tranquila do que a minha avó e os meus tios. E talvez você conheça histórias parecidas, pessoas que não agiram, pessoas que ficaram ali na zona de conforto. Nossa, eu moro aqui tem tantos anos, eu gosto demais dessa casa, mas meu amigo, minha amiga, eu tenho que te contar, essa casa não é sua. Não adianta você gostar dela porque ela não é sua e nunca vai ser, não importa quantos anos você more aí, quantos de aluguéis você pague, ela nunca vai ser sua. Então você precisa ser autorresponsável para adquirir o seu imóvel. É a sua casa, o seu apartamento. Não morar de aluguel na casa dos outros. Aluguel é bom quando ele é por um curto período de tempo. Vou alugar um Uber. É ótimo, você alugou, ficou mais barato que você manter um carro. Vou alugar uma bicicleta para me andar pelo parque da minha cidade. Agora você alugar o imóvel que você mora, sabendo que existem imóveis, principalmente dentro do programa Minha Casa Minha Vida, onde você pode pagar uma prestação menor ainda do que o aluguel, parece até insanidade, né? Por que eu vou pagar um aluguel mais caro se eu posso comprar um imóvel que eu vou pagar mais barato e ainda vai ser meu? Então, essa é a lógica. Uma coisa que eu quero explicar aqui para você é isso que eu falei sobre a questão do aluguel, né, ser mais vantajoso financeiramente. Eu gosto de dar um exemplo do seguinte. Então vamos colocar aqui uma linha do tempo,
Digamos que aqui seja a nossa linha do tempo. E vamos colocar aqui para efeitos didáticos 10 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Ficaria aqui 10 anos. E aqui, essa linha é como se fosse o valor, né? Então, essa linha aqui seria o valor e essa linha aqui seria o tempo. E aí, digamos que, vou colocar de preto aqui para diferenciar, digamos que você pague aluguel. E o aluguel ele é corrigido por lei, vai depender do seu contrato, mas a maioria das vezes ele é corrigido pelo IGPM. IGPM é Índice Geral de Preços. Quem mede é a Fundação Getúlio Vargas. Então, se hoje, por exemplo, você paga um aluguel, vamos colocar aqui de R$500, né? 500 de aluguel. Então, ano a ano, o seu aluguel vai sofrer um reajuste. No primeiro ano ele vai ser 500. Aí aqui tem uma bolinha. No segundo ano, ele sobe um pouquinho. Talvez, se o IGPM, né, depende. No último período, no último ano, e eu sei porque a minha mãe tem uma loja, um comércio de aluguel, e eu ajudo ela a fazer os cálculos, assim, quando vai ter reajuste. E eu vi que no último período foi 6%. Também para efeito didático, vamos utilizar o IGPM a 5%. Ele pode ser mais, pode ser menos. Já teve épocas de ser 10%, 12%. E aí nessa época quem pagava aluguel sentia muito pesado no bolso assim, o aumento. E aí passou aqui o segundo ano, ele sobe mais um pouquinho. Passou o terceiro ano, ele sobe mais um pouquinho. Passou o quarto ano, ele sobe mais um pouquinho. E aí, vamos projetar aqui que no 10º ano, se ele subir 5%, né, ele vai de 500 para 525, aí depois 5% de 525. Vamos colocar aqui que ele vai chegar a R$750. 750. Esse 750 ficou muito acima e vai atrapalhar aqui na hora de eu falar sobre o salário. Então, digamos que o aluguel vai ser R$750. Então, daqui a 10 anos, o mesmo imóvel, né, vamos colocar aqui, ó, 750. Então, se você mora de aluguel, hoje você paga 500. Considerando aí um IGPM de mais ou menos 5%, e não estou fazendo as contas certinhas não, porque eu quero que você entenda a lógica. Se for para fazer essa conta, basta pegar a calculadora. Você vai somar nos 5%. O primeiro ano é 525. Aí você multiplica por 5%. O segundo ano é o que deu aqui, 525 vezes 5, mais 5%. E aí vai subindo anualmente. Então, é o que a gente chama de juros compostos. E aí o que acontece? Esse é o seu aluguel. E digamos que o seu salário, também para efeito didático, eu vou usar o exemplo que o seu salário é R$1.000. R$1.000. E o seu salário também ele tem um pequeno aumento todo ano. Existe o sindicato que combina com os patrões e ele dá um aumento todo ano. Então, digamos que o seu salário era R$1.000 e chegou aqui depois de 10 anos, vamos colocar 1.500. Então, ou seja, no caso do aluguel, hoje, o aluguel é 750 e o seu salário, perdão, o aluguel é 500, né? O aluguel é 500 e o seu salário é R$1.000. É R$1.000. Daqui a 10 anos, no nosso exemplo aqui, vou colocar aqui 10 anos, o aluguel vai ser 750 e o seu salário eu estou colocando R$1.500. Então, em tese aqui sobra 500 e aqui vai sobrar um pouco mais, R$750. Sabe o que acontece? No caso, quando você compra um apartamento ou uma casa, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, eu te falei que muitas vezes o valor da prestação é até menor do que o aluguel. Então vamos usar como exemplo aqui que se você comprar um imóvel, eu vou até colocar de caneta verde, R$450.
é o seu imóvel, a sua casa própria. A prestação, ela não tem aumento. Daqui a 10 anos, e isso vai estar no contrato para você, daqui a 10 anos a prestação vai ser ainda 450. Ah, Felipe, mas eu vi que tem aqui uma diferença de valor, o que é isso? E aí eu já expliquei, porque dentro da sua prestação de 450, tem dois valores, que é o seguro MIP, que é morte e invalidez permanente, e o seguro DFI, que é danos físicos ao imóvel. Então esse valor já está dentro dos 450, o que é importante porque se o imóvel der uma rachadura ou esse imóvel mesmo vier a ser demolido, na pior das hipóteses, você está coberto e aí o banco quita esse imóvel para você e te dá o dinheiro para você comprar outro imóvel. Já no seguro MIP, que é de morte e invalidez permanente, caso, por exemplo, sejam duas pessoas, caso uma das pessoas venha a faltar, o banco ele cobre aquela parte que a pessoa era responsável. Então você tem o MIP. E aí a variação, ela se dá por esse seguro MIP. Por quê? Porque no seguro MIP, ele considera, para o cálculo lá do seguro, ele considera a idade da pessoa. Quanto mais alta a idade, maior um pouco o seguro. Então, aqui depois de 10 anos não vai ser exatamente 450, mas a variação é tipo R$ 452. É muito pequena, dependendo da... E isso tudo está no contrato, quando você compra o seu imóvel, você vê tudo bem explicadinho. Então você vai ver exatamente daqui a 10 anos quanto que vai ser a sua prestação. Ah, R$ 452. E aqui, né, aqui eu coloquei os cálculos do aluguel, que hoje é R$ 500 e o seu salário é 1.000. Daqui a 10 anos o aluguel seria mais ou menos 750 e o salário 1.500. Já quando você compra o seu imóvel, hoje, você compraria por 450 e o seu salário é 1.000. Então aqui está sobrando, né, 550, por exemplo. E já daqui 10 anos, por exemplo, se o seu salário for 1.500, a prestação do seu imóvel é 452. Então aqui sobraria R$ 998. O que eu quero te mostrar com isso? Isso aqui eu te dei um exemplo de 10 anos e usando alguns valores como exemplo apenas, mas que no longo prazo, agora imagina daqui a 20 anos, daqui a 25 anos. Por isso que as pessoas elas acabam quitando o imóvel delas muito mais rápido, porque o salário vai subindo e a prestação se mantém igual. É o que não acontece com o aluguel, porque o salário sobe, mas o aluguel também sobe. Então o dinheiro não sobra, você não consegue juntar dinheiro, você não consegue... Por isso que quando você entra no aluguel, é muito mais difícil você sair. Você precisa querer muito, fazer um esforço gigantesco. Agora, quando você comprar o seu imóvel, você vai ver que no passar dos anos, o seu salário vai subindo e a sua prestação se mantém igual. E aí você consegue sim quitar o seu imóvel. E aí vai chegar um tempo que as prestações, você vai conseguir quitar essas prestações e aí você não tem mais nada a pagar para o banco. O imóvel é seu, é sua propriedade. E aí você pode morar nele, você pode vender, você pode trocar, você pode alugar, inclusive, né? Falar assim, olha, agora o jogo virou, agora eu que recebo valor de aluguel, tá bom? Então agora eu quero devidamente explicado a diferença, eu quero te falar o passo a passo para você sair do aluguel. Como você vai fazer, o que você tem que fazer primeiro para você sair do aluguel. Então vamos começar. Uma coisa que muitas pessoas às vezes não entendem é que sempre quando você tem um projeto, sempre quando você tem algo a realizar, você precisa se preparar para isso. Eu gosto de dar o exemplo do Everest. Você quer escalar o Everest. É lindo, eu tenho o sonho de escalar o Everest. É alto demais, é a montanha mais alta do mundo, dá uma sensação boa, né? E talvez você tenha outros objetivos, mas também para efeitos didáticos usaremos o Everest. Só que você precisa se preparar para aquilo. Se preparar como?
entendendo como que é a montanha, quais são os perigos, entendendo como você precisa preparar o seu treino físico. O que você precisa treinar? Você precisa treinar subir escadas, você precisa treinar respiração, porque lá o ar é mais, o que a gente chama de rarefeito, né? Tem menos oxigênio, então você vai se sentir mais ofegante. Quais equipamentos que você precisa levar? Então você precisa se preparar. Então, você já viu sobre o aluguel, você realmente quer sair do aluguel, então agora você precisa se preparar. A primeira coisa que eu gosto, né? Então, a primeira coisa seria a autorresponsabilidade. Vou até passar ela para o lado de cá. Então, você entendeu que você é o único responsável por morar de aluguel. Agora, eu quero que você, né, no nosso exercício aqui, você mapeie, você anote 5 benefícios. Eu vou te explicar o porquê de escrever esses benefícios e 5 possíveis sabotadores. Calma aí que eu te explico exatamente o que é isso. Então você decidiu que quer sair do aluguel e agora você vai começar a se preparar. A primeira coisa é anotar os benefícios. Por quê? Porque às vezes na jornada a gente vai enfrentar desafios. O Everest, quando você vai subir a montanha, pode ser que no primeiro dia você sinta muito frio. E se você não tem os benefícios, se você não tem a sua meta muito clara, você pode desistir. Né? Você vai aí na sua jornada de sair do aluguel. Se você não tiver os benefícios de comprar a sua casa própria, muito claramente você vai acabar desistindo, vai falar, não, esse negócio não é para mim, eu realmente não vou conseguir. Então você anota os 5 benefícios. Posso te dar alguns aqui, ó. Conquistar o patrimônio. Vou colocar patrimônio. Um deles é o seu patrimônio. Outra coisa é ter um lar, né? Porque talvez você mora num lugar em que você não gosta, você não sente identificação. Essa semana eu estava ajudando um casal de clientes que compraram o imóvel deles e ele me falou, Felipe, eu comprei uma cerâmica para instalar no banheiro lá de casa, mas eu desanimei porque lá não é meu. Então eu ficava assim, qualquer dia eu ponho. E tá lá todos os materiais que ele comprou para instalar no banheiro dele. Então agora ele vai ter um lar, ele estava todo radiante. Por quê? Porque agora ele vai colocar a cerâmica que ele quiser, ele vai pintar da cor que ele quiser, ele vai fazer as modificações, porque agora ele tem um lar, né? Ele tem a casa própria dele mesmo. Outra coisa é você ter a identificação, né? Identificação. Por quê? Porque quando você mora de aluguel, pode ser que de tempos em tempos o proprietário pede, eu vou querer alugar para um parente meu que vai vir da roça, então não tem como você desocupar o imóvel. E aí você já estava tão acostumado ali, nossa, estou gostando daqui, e aí você tem que sair de lá. Então você não tem essa identificação com o local. Aqui também a gente pode listar a segurança. A segurança de que é sua, é o seu imóvel, você está seguro contra os danos físicos do imóvel. Caso você venha a falecer, talvez você tenha filhos, os seus filhos vão ficar segurados, eles vão ter um teto para morar. Uma outra pessoa que eu ajudei, há um tempo atrás, ela me contou o seguinte, nesse caso ela nem morava de aluguel, mas ela falou assim, Felipe, eu moro de favor na casa dos meus sogros, só que e se o meu marido chegar a faltar? Como é que vai ficar a situação, né? Por mais que tenha os netos, mas e aí? Como é que eu vou fazer? Então, essa segurança que você vai propiciar para a sua família. E aqui eu vou te sugerir 5, mas você pode colocar 6, 7, 8, 9 e coloque mesmo assim bem os seus sentimentos, as suas vontades, né? Uma outra coisa é poder receber a família. Outro casal de clientes que eu estava conversando, poder receber a família. Eles falaram que moram num lugar, mas que o dono do imóvel não deixa fazer festas lá no imóvel.
Olha para você ver, você paga um imóvel para usufruir dele, você não pode fazer o que você quiser nele. Você não pode convidar os seus amigos para jantar, você não pode colocar uma música ali enquanto você está arrumando a casa no sábado, porque aquele imóvel, o dono do imóvel que mora no mesmo lote tem essa série de restrições. Então, poder receber a família, os amigos. Então, você pode listar outros benefícios, mas eu te convido a fazer pelo menos cinco benefícios. Porque durante a jornada, talvez vai ter dias que você vai desanimar, mas aí você vai olhar para os benefícios e vai falar assim, olha, como eu sou o único ou a única responsável por isso, eu vou seguir em frente. Eu vou continuar nesse projeto de sair do aluguel. Então, 5 benefícios. Ah, Felipe, o que são sabotadores? Sabotadores, o próprio nome diz. É você já entender quais podem ser as dificuldades que vão aparecer no meio do caminho. Por que muitas pessoas, por exemplo, não conseguem criar ou não conseguem fazer algo na vida? Porque elas acabam, às vezes até pensam no benefício, né? Talvez você está pensando na dieta. Nossa, eu queria ter uma barriga de tanquinho, eu queria ser mais musculoso. Então você pensa no benefício, mas você não pensa nos sabotadores. O que pode te atrapalhar nessa jornada? O que vai travar o seu caminho, né? Por exemplo, lá no Everest, olha, o que pode ser o meu sabotador? O meu sabotador pode ser que eu não tenho tanto fôlego assim, então você vai ter que se preparar antes. Um sabotador do exercício físico. Olha, o sabotador é que toda sexta a minha esposa ou meu esposo pede pizza, né? Então é um sabotador da minha dieta. O que você vai precisar fazer? Primeiro você tem que anotar esses sabotadores para depois você criar estratégias de como lidar com esses sabotadores. Uma das coisas, por exemplo, também dentro da dieta, né, e da boa alimentação, é que às vezes você sempre quando chega em casa cansado, aí você come um lanche. Come um miojo, come um hambúrguer que tem na geladeira. Então, qual que é o seu sabotador? Chegar em casa cansado ou cansada e não ter nada pronto. Mas se você já se preparar antes, já deixar sua marmitinha ali pronta, apenas para esquentar, você vai comer mais saudável. E o que pode ser o seu sabotador para sair do aluguel? Pode ser, vamos colocar aqui alguns, por exemplo, a desorganização financeira. Você não sabe como fazer isso, desorganização financeira. Você não sabe como é que faz com as suas finanças, você não tem controle. E eu vou te ajudar com isso, tá? Aqui, no estado atual e em planejamento, eu vou te ajudar como se organizar. Olha, pode ser, por exemplo, um hobby que você tem, é um seu sabotador. Como assim um hobby pode ser o meu sabotador? Pode. Talvez você tenha um hobby que despende muito dinheiro. Eu também ajudei um casal de clientes em que o esposo, né, ele gostava muito do Atlético, era fanático, ia nos jogos, ia em todos os jogos, participava e tal, comprava camisa de time. Nesse caso, o hobby poderia ser o sabotador, porque ele gastava um dinheiro grande e deixava de obter os benefícios de ter a casa própria. Então o sabotador dele estava sendo o time de futebol. E pode ser o Cruzeiro, pode ser o América. Eu mesmo tinha um sabotador gigante que era o Cruzeiro. Eu já contei isso para algumas pessoas mais próximas. Eu era fanático pelo Cruzeiro, extremamente fanático. Ia em todos os jogos, era sócio, teve 2018, se eu não me engano, ou 2017, eu paguei, não, foi antes, 2014. Eu paguei, acho que quase 3 mil reais no início do ano para ir em todos os jogos. Paguei sem poder, inclusive, né? Passei no cartão de crédito, mas porque eu era fanático e eu não via para onde ia meu dinheiro. E o pior, não é só o dinheiro. É algo ainda que é mais valioso para mim, que é o tempo. Eu perdia tanto tempo envolvido com futebol, eu ia, e lógico, quando você vai no estádio é muito bom, né? Você torce e tal, mas eu apenas não ia no estádio, eu chegava antes. Eu ia no jogo, depois do final do jogo eu ficava lá, depois no outro dia eu ficava assistindo os programas esportivos, ou seja, era um sabotador para a minha vida, para todas as áreas da minha vida, porque eu estava dedicando um grande espaço para a minha vida
ali para o cruzeiro e estava deixando outras coisas de lado. Então você tem que mapear quais são os seus sabotadores. O que te impede de conquistar a sua casa própria? Ah, talvez a zona de conforto seja um sabotador. O que é a zona de conforto? Ah, depois eu olho. Ah, depois eu vejo. Isso também pode ser a preguiça. A preguiça pode ser um sabotador. Por quê? Porque depois, quando a gente estiver aqui no planejamento, você vai ver algumas ações que você precisa fazer. E aí, se você não fizer, você mesmo está sendo o seu sabotador. Por quê? Por conta da preguiça, da zona de conforto. E aí você tem que saber como lidar com isso. Ah, você vai marcar um horário na sua agenda? Olha, toda segunda-feira eu vou sentar para pensar no meu apartamento, para pensar na minha casa. Vou sentar para fazer as contas da semana, para olhar tudo direitinho. Então eu vou fazer isso, vou marcar um dia certo, porque aí não vai ter como a preguiça, né, atuar em você. Ah, por exemplo, se você marcou, já aconteceu muito isso comigo, né? Às vezes eu marcava de levar as pessoas para conhecer um imóvel e aí às vezes a namorada me contava assim, Felipe, não vou poder ir porque o meu namorado saiu à noite com os amigos, bebeu até tantas horas e não consegue levantar da cama. Ou seja, ele está um lazer, um hobby, está fazendo com que ele se sabote, né? Tá cortando o sonho dele e aí ele não vai conquistar o imóvel. Então, além de você colocar os sabotadores, você tem que escrever como é que você vai lidar com isso, né? O que você vai fazer. Então, a primeira coisa é mapear os benefícios e mapear os sabotadores. A segunda coisa, e aqui eu vou te ajudar para falar sobre a desorganização financeira, é você entender o seu estado atual. Toda jornada, toda caminhada, ela começa de um estado atual, né? Eu sempre gosto de usar essa analogia, né? Digamos que aqui é onde você quer chegar, aqui é a casa própria. E digamos que aqui é o caminho que você tem que percorrer, aqui é o caminho. Mas toda jornada, ela não começa lá no seu destino, ela começa aqui. Aqui é o seu estado atual. Aqui é você entender exatamente como está a sua vida, como estão as suas finanças hoje. Então, como a gente está falando da conquista da casa própria, então você tem que entender. E a primeira coisa que você precisa entender é as suas finanças. Então você vai pegar uma folha de papel, você já colocou os benefícios, já colocou os sabotadores. E aqui você vai colocar todas as suas receitas. Pode colocar em uma folha de papel todas as suas receitas. Vai passar uma linha aqui, pode ser uma linha pontilhada, e aqui você vai colocar as suas despesas. Porque às vezes você fala assim, ah, mas não tem como eu comprar meu imóvel porque o dinheiro não sobra. Não, beleza, talvez ele não sobrava até então, mas agora você é autorresponsável, mocinha ou mocinho, agora você vai fazer ele sobrar. E aí eu vou te dar aqui algumas técnicas para fazer esse dinheiro sobrar. A primeira coisa é você entender quais que são as minhas receitas, quais que são as minhas despesas. O que é receita? Tudo que você ganha. Então coloca aqui salário, por exemplo. E aí coloca quanto que você ganha de salário. Ah, ajuda de custo. Talvez lá na sua empresa você ganha uma ajuda de custo. E aí você coloca aqui também ajuda de custo. E aí você vai anotando e aí no final você coloca total. Quanto que é as suas receitas. Beleza, a receita é fácil, né? Tranquilo, você pega o seu contra-cheque, dá para saber, mas e as despesas? É aqui que é um grande sabotador das pessoas. As pessoas não controlam bem as suas despesas, não sabem gerir bem as suas despesas. E o dinheiro acaba não sobrando, porque ela acaba talvez gastando demais ou não sabendo para onde que o dinheiro vai. Então aqui você precisa colocar as suas despesas. Qual vai ser a primeira? Por mais doído que seja, você precisa colocar. A primeira despesa que você vai colocar aqui é aluguel. Aluguel. E aí você vai listando a alimentação. Alimentação, água, luz, né? Energia, gás. E aí você vai listando todas as suas despesas. E aí no final você vai colocar total.
E aí você vai ver, existem duas respostas possíveis. A primeira é que esse valor de receita seja maior do que os de despesas, né? Então tem duas opções. Deixa eu apagar aqui. A primeira opção é que as suas receitas sejam maiores que as suas despesas, né? Então as suas receitas maiores que as suas despesas. E a segunda opção é que as receitas são iguais às suas despesas. Não tem como a receita ser menor, porque senão o dinheiro, né? De onde está vindo o dinheiro? A não ser que você esteja entrando no cheque especial, eu te aconselho a não fazer isso mais. Mas talvez as suas receitas sejam maiores que as suas despesas. E aí você vai ver o quanto que sobra, para que você comece a planejar, e aí você vai anotar esse número aqui. Talvez o dinheiro também não está sobrando, tá? Nesse caso aqui. E aí você precisa fazer o quê? Eliminar algumas despesas que não são essenciais. Por quê? Porque agora você quer sair do aluguel, você precisa usar isso ao seu favor e você é autorresponsável. Então tem N técnicas, né, para você cortar as despesas. Por exemplo, deixar de comer fora é um grande benefício, você vai reduzir suas despesas. Trocar alguns itens, talvez você compre itens de uma marca, se você mudar de marca você vai reduzir. Talvez você está tendo um custo excessivo, por exemplo, com o aluguel. Talvez o aluguel está muito alto. Que tal, talvez, baixar um pouco o seu padrão de vida, reduzir um pouco o seu imóvel? Por quê? Se você continua nesse aluguel alto, você vai ficar aí para sempre. E você tem que sair do aluguel. Você precisa comprar o seu imóvel. Então, você precisa ser criativo com relação a isso. Felipe, eu não sei. Você é capaz. Por quê? Porque você entrou nessa situação e você vai conseguir sair. Pode, senta no seu sofá, na sua mesa, coloque isso no papel e eu tenho certeza que você vai ser capaz de ser criativo, de encontrar formas de fazer com que esse dinheiro venha sobrar. Então, depois que você fez o seu estado atual, aí agora você vai fazer a sua lista de desejos. Por quê? Porque agora você já está começando a se planejar para ir lá para o seu imóvel próprio. Então, o primeiro é o que eu gosto de chamar de termostato financeiro. É isso que você acabou de fazer as suas receitas, termostato financeiro, e as suas despesas. A segunda coisa é você fazer a sua lista de desejos. E eu te oriento a responder inicialmente 3 perguntas. Quais são elas? Primeiro, como você gostaria que fosse a sua casa própria? E aqui você vai discorrer, né? O que você quer na sua casa própria? Eu gostaria que fosse uma casa, eu gostaria que fosse um apartamento, eu gostaria que fosse num condomínio assim, ou eu gostaria que fosse dessa outra forma. É você que vai escolher. Fique à vontade, coloque mesmo tudo aquilo que você quer. Porque se você não sabe onde é que você quer chegar, você não vai entender quais caminhos você precisa percorrer para chegar lá. Você tem que ter isso muito claro na sua mente. Clareza, o que você quer. A segunda pergunta da sua lista de desejos é: o que tanto faz? O que tanto faz para você? Se tiver piscina, beleza, mas se não tiver, tanto faz. Não é prioridade, não é. A prioridade é você sair do aluguel. A piscina é a segunda prioridade. Talvez se for uma casa, beleza, mas se não der para ser uma casa, pode ser um apartamento. Então, a casa tanto faz para você. Você precisa pensar o que tanto faz. Talvez a área de lazer, talvez a portaria 24 horas. Tem alguns condomínios que tem portaria, outros não. Então, você que vai pensar o que você quer. E a terceira pergunta é o que você não quer. O que você não... Vou fazer um não bem grande. O que você não quer. Por quê? Porque aqui você vai falar, por exemplo, olha, eu tenho medo de altura, então eu não quero um apartamento que seja acima do 2º andar, porque senão eu não vou conseguir chegar na minha janela para olhar.
Porque agora você está escolhendo o seu imóvel, então você precisa ser bem específico para que você consiga adquirir esse imóvel da melhor forma possível. Então, você tem que colocar o que você não quer. E aí, isso também faz parte do seu estado atual, seu termostato financeiro, a sua lista de desejos. E agora, isso tudo também está dentro do seu planejamento, né? O planejamento que você vai fazer. Agora, você vai, também dentro do planejamento, você vai fazer a análise de crédito. O que é análise de crédito, Felipe? É você entender como é que é a sua realidade atual com relação ao banco. O quanto que o banco consegue te emprestar? Porque você está querendo sair do aluguel, você está querendo comprar um imóvel, só que você precisa entender. Se eu for comprar um imóvel hoje, o quanto que o banco me empresta? E esse é um ponto muito importante. Voltando lá no nosso exemplo do Everest, é como se fosse fazer um exame cardiovascular ou um exame de saúde antes de começar o Everest. É exatamente antes de ir que você tem que fazer o exame. Não adianta lá, na hora que você já está olhando o imóvel, você fazer análise de crédito. Não, você tem que fazer antes. Antes, para você saber quais imóveis você vai olhar, para você saber até quanto que você pode comprar, para você entender o processo como um todo. Então, você precisa fazer uma análise de crédito. Felipe, como é que eu faço uma análise de crédito? É muito simples. A análise de crédito, basicamente, você chegar para o banco e falar assim, ô Caixa, tá aqui os meus documentos, o quanto você me empresta? E aí a Caixa, do lado de cá, vai te responder. Olha, de acordo aqui com os seus dados, de acordo com a sua renda, eu te empresto tantos R$ 1.000. E aí, beleza. Aí você guarda esse valor com você. Você ainda não vai comprar nada. Você apenas está olhando, você apenas está executando, né? E aí, executando esse passo a passo, você vai conseguir realizar a compra do seu imóvel. Então, revisando aqui o que você precisa. Primeiro, ser autorresponsável. Depois, anotar os benefícios de ter a casa própria. Anotar também os sabotadores. Porque no decorrer dessa jornada, talvez você começou a fazer o termostato financeiro, deu aquela dorzinha no coração, nossa, meu dinheiro não dá para nada, e aí você acaba desistindo. Não, não desista. Vai lá e faça também o seu termostato financeiro. Faça a sua lista de desejos e faça a sua análise de crédito. Ah, Felipe, eu pedi análise de crédito, mas eles pedem tantos documentos. Meu amigo, minha amiga, é a sua casa própria. Então é claro que o banco vai pedir alguns documentos, mas envie esses documentos para o banco. Ah, como é que você pode fazer uma análise de crédito? Existem 3 pessoas que podem te ajudar nessa análise de crédito. A construtora, você pode ir numa construtora da sua confiança, uma construtora. Você pode procurar um corretor de imóveis, também da sua confiança. E você pode também procurar uma imobiliária. Muitas pessoas me perguntam, Felipe, eu tenho que ir no banco? Hoje, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, a aprovação de crédito não é feita mais pelo banco. É feito através do correspondente bancário. Correspondente bancário seria aqueles caixa aqui, não sei se você já viu aquelas plaquinhas caixa aqui, eles realizam alguns serviços em parceria com o banco. Porque muitas pessoas procuram os imóveis para comprar, se dependesse do tempo que o gerente tem para fazer todo o processo, ia demorar demais. Então, existe o correspondente bancário. E aí o que acontece? Quando você procura a construtora, um corretor de imóveis ou a imobiliária, eles vão enviar para o correspondente bancário. Talvez você já ouviu a sigla, é CCA, correspondente caixa aqui. E aí esse correspondente vai fazer a análise de crédito. Depois que retornar com o valor da análise de crédito, você vai receber a resposta, olha, o banco te empresta tanto, a prestação é tanto. Aí você vai voltar lá no seu termostato financeiro e vai começar a encaixar esses valores. Vai ver o quanto você consegue financiar, se cabe aquela parcela no seu bolso, o que você precisa fazer, tá bom? Então, inicialmente você tem que fazer esses passos aqui, depois voltar no seu termostato,
para que aí então você comece a procurar os imóveis. Mas siga exatamente esse passo a passo, porque senão você pode acabar desanimando, os sabotadores vêm, o desânimo vem, e eu quero te contar, lembrar novamente da história, né? Da minha avó e da minha tia. E eu tenho certeza que você conhece histórias também de pessoas que deram um passo de coragem e conseguiram. Eu já ajudei, segundo as minhas últimas contas, o Data Felipe, né? Não sei se eu tenho que revisar essas contas. Eu já ajudei 44 famílias a realizar o sonho da casa própria. Muitas delas moravam de aluguel. E eu sempre falo, se alguém pôde, você também pode. Se essas pessoas puderam, se elas conseguiram, mesmo pagando aluguel, você também pode. Basta você ser autorresponsável, tomar isso aí, encarar, né, esse projeto de frente, e eu tenho certeza que você vai conseguir, né, se você definir as suas metas, seguir esse passo a passo, você vai conseguir. Tá? Quero agradecer imensamente a você que assistiu esse vídeo até o final, talvez você que está aqui na nossa live ao vivo, muitíssimo obrigado. Ficou com dúvida de algum desses pontos? Manda pra gente, é um prazer te ajudar, é um prazer poder te responder. Encaminhe esse vídeo para outra pessoa, talvez que também pague aluguel, ajude ela também. E eu quero ver muito em breve você lá com a chave do seu imóvel, aí você me manda uma foto, você me manda uma selfie, fala assim, Felipe, graças àquele vídeo que eu assisti, hoje eu estou realizando o sonho da casa própria. Um forte abraço e muito obrigado por estar comigo aqui, e a gente volta aqui amanhã com mais uma live do nosso projeto Descomplicando a Compra do Seu Primeiro Imóvel. Tchau, até mais!